Eu quero convocar os irmãos, quem está com a sua Bíblia, a abrir no livro de Malaquias, o último profeta do Velho Testamento. Antes de nós lermos, o nosso versículo-chave vai ser o versículo 6, o sexto versículo. Eu quero fazer um comentário com os irmãos. Se você olhar o primeiro versículo, é uma carta de apresentação do que estava acontecendo, e é necessário a gente poder entender. O profeta diz assim: peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Esse profeta não é muito conhecido, é apenas nesta região da Bíblia, nesse livro, que se fala dele. No versículo 10 do capítulo 1, a última parte, ele diz assim: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Versículo 13, o povo diz: ai que canseira. Entre outros assuntos, não repetitivos, mas do mesmo teor. Ocorre que, naquele tempo, o profeta foi chamado por Deus para fazer uma representação ao povo que eles precisavam de mudar. E esta representação veio em forma de uma contundente reclamação, de uma contundente disciplina que era necessário haver entre o povo. No versículo 6, pode mudar para nós, Davi, versículo 6, nós vamos ler com mais atenção. Depois de alguns outros comentários sobre Jaú e Zacó, no versículo 6, nós vemos o profeta dizer: o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, e vós dizeis: em que nós temos desprezados o teu nome? Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer nesta noite que o Senhor nos deu, por mais esse ano que nós estamos passando, por tudo que aconteceu. Estamos vivos, ótimos, em condição de saúde, para poder te louvar. Queremos agradecer a chuva que está caindo neste mundo injusto. Queremos agradecer a vida e agradecer o alimento, a vida que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, nosso Senhor, nós te clamamos que o Senhor nos ajude a falar segundo a sua vontade nesta noite. Amém. Bom, irmãos, esta carta de representação, esta carta disciplinar que o profeta trouxe ao povo, foi no momento difícil, e esse Provérbios, no versículo 6, que nós vemos, que era comum entre os judeus, ele veio para provocar um despertamento, e depois de provocados, para que eles voltassem a aproximar mais e mais de Deus, conscientes da fraqueza que eles estavam, fraqueza espiritual. E aí, nós vemos o profeta diante de uma nação dormente, aceitando coisas que Deus não aceitava, e ele diz, através do profeta: o filho honra o pai. Nós vemos duas relações de hierarquias obedientes que o profeta lançou nesse provérbio: que o filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. A questão da honra, a primeira ele apresenta uma relação entre pai e filho, paternal,
envolvendo afeições de pai para filho, onde deve haver o afeto, o amor e gostar de pai, e pai amar o filho, e em seguida ele apresenta a relação de senhorio entre servo e senhor, empregado e patrão, e que envolve respeito, obediência e submissão. Nas duas relações, elas se completam, que as duas necessitam das mesmas atitudes. Mas não havia mais esta consideração, este respeito, principalmente partindo dos sacerdotes, essa consideração e respeito a Deus. Eles eram frios, formais, relapsos, provisórios, davam um jeitinho para as coisas. Para os irmãos mais antigos compreender melhor, eles tratavam o serviço do Senhor numa tremenda gambiarra. Os holocaustos eram qualquer tipo de animal, o que ia trazer menos prejuízo para eles. Então eles faziam um ajeitadinho, um puxadinho, para prestar culto ao Senhor. Sendo que Deus nunca fez isso com eles, porque o Senhor sempre estendeu a mão para o povo, na condição de pai que cuida. Só que para eles, no presente, dava a entender que Deus não via mais eles, não respondia mais para eles. Por isso que durante este profeta, Malaquias, até a vinda de João Batista, mais de 400 anos, é considerado o período do silêncio de Deus. E Malaquias fala da vinda de João Batista, o que ia acontecer na vinda dele. Então, o profeta testemunhando a ingratidão, em contraponto à inegável graça recebida de Deus, não apenas com eles, mas nos tempos passados. Isto era um recalque para eles, uma síndrome, porque nesse tempo de Malaquias, eles já tinham voltado do cativeiro, o templo já havia sido reconstruído, mas não havia mais uma relação como havia antes, na época de Davi, de Salomão, aquelas épocas áureas, porque depois de 70 anos no cativeiro, quando eles voltaram entusiasmados, eles achavam que ia ver tudo de novo o que aconteceu na época de Davi e Salomão, mas não foi bem assim. Então eles estavam desiludidos com eles, lembrando do passado tão glorioso que havia naquela nação. Observe o capítulo 3 e versículo 7. Capítulo 3 e versículo 7, diz assim o profeta: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que devemos tornar? Olha que falta de diálogo, de compreensão deste povo, Deus querendo uma aproximação, e eles dizendo: ora, nós temos aproximado, o Senhor que não responde. O que nós vemos é que não estavam mais falando na mesma língua da palavra de Deus, porque nós, quando lemos a palavra de Deus, nós temos que falar a língua da palavra dele, o vocabulário da palavra dele, porque senão nós vamos receber informação do Senhor e querer falar com ele com outro linguajar e com outras atitudes, e então o Senhor não vai ouvir. O Senhor fala: tem que mudar, tem que consertar, para então nós podermos conversarmos melhor e eu aparecer. Para fazer uma breve recapitulação, para você que gosta e é bom embasar um sermão
nos fatos bíblicos, para podermos entendermos a razão dos acontecimentos, é que desde Ageu e Zacarias, que foram 2 profetas pós-exílio, depois dos 70 anos que nós falamos para os irmãos na Babilônia, junto depois com Esdras, que foi o reorganizador do culto ao Senhor, e Neemias, o reconstrutor do templo e dos muros de Jerusalém. Por fim, agora aparece Malaquias, este mensageiro de Deus. Pouco se sabe sobre ele, mas ele cumpriu o que Deus tinha passado para ele fazer, essa tarefa, vamos dizer, um pouco ingrata para levar para o povo, mas necessária. Homens de Deus verdadeiros sempre vão passar para o povo o que eles precisam ouvir para praticar, e não o que o povo acha que precisa ouvir, porque afinal de contas eles estão fazendo o que deve se fazer. Esta é uma lição para nós nos dias de hoje, na família, na igreja e para a nossa própria vida. Então, irmãos, como eles tinham retornado do exílio por alguns anos, estavam tão impulsionados com altas esperanças, e essas esperanças foram frustradas, e eles ficaram desiludidos, e com o passar dos anos, foram se desligando, mas não deixando de fazer o que a lei de Moisés pedia para fazer. Além do mais, a situação deles é que eles estavam cercados dos samaritanos, alguns inimigos que não queriam que eles fossem reorganizados. Também eles não tinham tanta liberdade quanto tinha antes, porque depois da permissão, eles ainda deviam submissão ao império substituto dos babilônicos, o império substituto dos persas, o babilônico. Então eles sofriam a lei por causa de falta de colheitas, de seca, podemos dizer nos dias de hoje de desemprego, de vírus, de tantas coisas horríveis que andam acontecendo com as pessoas. Então as pessoas podem dizer: olha, onde está Deus? Cadê Deus que não me responde? Eu tenho ido na igreja, eu tenho feito tantas coisas, e as pessoas começam a duvidar da palavra de Deus, do amor de Deus, que Deus cuida de nós, e não conseguimos mais enxergar o que Deus tem feito por nós. E quando a palavra nos orienta que devemos fazer, nós podemos dizer: olha, mas nós estamos fazendo do jeito que é para fazer. Então eles começavam a argumentar que não havia mais proveito nas obediências aos mandamentos de Deus, porque os ímpios sem Deus, os inimigos, prosperavam melhor que eles. E essa é uma comparação comum nos dias de hoje, nos dias atuais, principalmente quando existem crentes frustrados, crentes desiludidos, crentes que não avançam, dá um passinho para frente, depois dá 3 para trás, avança de um lado e regride do outro, e começam a questionar Deus pela sua vida descontente. No entanto, que a palavra diz que devemos dar tudo graças a Deus. Amém? Dessa forma, para generalizar os fatos e o semblante deles, é que eles estavam frustrados pelo retorno à terra prometida, e então eles queriam um período de avivamento. E neste ambiente de desânimo, eu quero que você vá associando com os fatos que acontecem na igreja de hoje, no Senhor. Muitos crentes desanimados, muitos crentes que não vêm na igreja por pouca coisa, querem resolver seus problemas antes de vir à igreja, e depois começa a questionar a igreja do Senhor, começa a questionar a pregação que é lançada aqui dos púlpitos como uma rede, preparada no Espírito do Senhor, já não entende mais o diálogo da palavra de Deus,
E no caso deles apareceu um profeta reformador, restituidor. No mesmo tempo que ele encorajava, ele disciplinava. E com voz forte, com voz poderosa. Porque nada funciona nas nossas vidas se antes nós não consertarmos. Se nós não destruirmos tudo para começar de novo. Porque, meus irmãos, se nós aceitarmos remendos nas nossas vidas, Deus não aceita. Não se coloca remendo novo em roupas velhas. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Isto é a palavra de Deus. Nós devemos estar conformados com o Senhor. Caso contrário, apesar de não nos tornarmos hostis com o Evangelho de Deus, agressivos com o Evangelho de Deus, podemos tomar um formato e um perigo de tornar-se crentes apáticos, desanimados e até muitas vezes preguiçosos, porque eles estavam num processo de extrema preguiça de servir ao Senhor. E essa preguiça espiritual surge: se Deus não está me respondendo mesmo, por que eu vou orar para Ele? Se Deus não responde o que eu quero, o que eu preciso, o que eu vejo que é bom para mim, então por que eu vou à igreja? Eu ouço a palavra de Deus e Deus não me responde? Período de silêncio de Deus. Era este formato que acontecia no tempo desse profeta. Nada diferente. E houve uma apostasia por causa desse comportamento. Eles começaram a se apostatar de Deus, se afastar de Deus, devido a esse desgaste que houve na época. Esse desgaste não foi de um tempo muito longo não, irmãos, porque foram aproximadamente 25 anos, apenas após Esdras reformular tudo, trazer o culto do Senhor novamente, ensinar todos os procedimentos que agradavam a Deus. Então Malaquias voltou e viu que o que Esdras e Neemias tinham feito, nada valeu. Eles se perderam, provavelmente até porque trouxeram cultura da Babilônia, gestos da Babilônia, as delícias da Babilônia, o gosto de ficar ao redor do palácio de Nabucodonosor, que Daniel e os seus 3 companheiros não tiveram. Não significa que todo o povo também estava assim. O povo veio de mau humor, assim como o povo saiu do Egito de mau humor, saíram do cativeiro de mau humor. Nós não podemos sair do deserto da vida lá fora e vir aqui de mau humor também. Então devemos entender a palavra de Deus e as promessas de Deus, e perceber e saber que nós temos um deserto para atravessar. Qualquer membro da igreja, qualquer membro ou uma igreja que não considera apto, consciente na sua vida que temos um deserto, tempo de seca, tempo de dificuldades, certamente vai ter problema. Apesar de tudo o que tinha acontecido, da lei ter sido reedificada por Esdras, restaurado todo o culto, isso nós encontramos em Esdras capítulo 7, quem está anotando pode anotar, versículo 10, 14, versículo 25 a 26 de Esdras capítulo 7. Então, nesse ambiente, a apostasia veio junto com o caos. Todo afastamento de Deus vem junto com o caos na vida das pessoas. Se afastou de Deus, não vai melhorar. Virá desastres maiores. E isso foi o que aconteceu entre o sacerdote e o povo. Então a nação toda não se encontrou mais com o Senhor. De fato que eles mantiveram um certo procedimento de um formalismo religioso, ainda que sem se arrepender das suas falhas. O que aconteceu foi que a nação de Israel naquela época tornou-se uma nação apática
mas religiosa. Pior coisa que existe numa igreja é uma igreja apática com o nome de religião. Não tem vida, não tem comunhão com os irmãos, não tem aproximação de Deus, e ficam frios. Então, irmãos, além da rebeldia e da afronta e da provocação, tornam-se insensíveis à palavra de Deus. Qualquer membro de igreja, qualquer crente, qualquer cristão que torna-se insensível à palavra de Deus, tem problema de confrontação com o que Deus está lhe dizendo. E isto não é bom. Então vamos imaginar nos dias de hoje, não viver o que ouve, as pregações tornam-se sem sentido, membros e irmãos saindo e entrando das reuniões, dos cultos, do mesmo jeito que sempre entraram, entram e saem, culto após culto, torna-se uma monotonia religiosa, um procedimento de praxe. A igreja torna-se como se fosse praticamente uma empresa ou uma escola secular. E não há um despertamento íntimo de comoção ao arrependimento. Pode ver que as igrejas, elas procuram fazer encenação, procuram animar o povo, isso não é o caminho que o Senhor orienta. Mesmo assim, as pessoas tornam-se apáticas, mornas, desanimadas e indiferentes com a responsabilidade do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. E geralmente as pessoas vão se animando para outras coisas, para outros eventos. E isso, meus irmãos, você que nos ouve, é uma triste constatação observar uma apatia constante, indiferente, sem vida em oração, sem vida em comunhão e ausentes de um bom testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque assim estava sendo nos dias do profeta. Nos dias do profeta Malaquias estavam desta forma. Havia sim uma religião, havia os sacrifícios, as ofertas, havia sacerdotes, o povo chegava para ouvir, mas não era como o Senhor queria. Foram se aproximando cada vez mais do desmanzelo. Então a profanação não tardou a aparecer devido à negligência e ao descuido com os valores sagrados. A igreja e seus membros têm que aprender muito sobre o temor a Deus. Nós precisamos muito do temor a Deus. O que havia naquele tempo era um ambiente combinado entre a desolação da terra, da própria Jerusalém e das colheitas. Jerusalém estava apagada, as terras desoladas, embora construído o muro, construído o templo. E o coração dos homens estava no mesmo cenário do ambiente que eles viviam. Jerusalém tornou-se um deserto espiritual e o coração deles também tornou-se um deserto espiritual. Por isso que na teologia da Bíblia isso é conhecido como o período do silêncio de Deus, embora a voz de Malaquias ecoava nos ouvidos dele, mas não entrava. E depois, irmãos, correu mais de 400 anos até chegar João Batista nesta entoada simbólica de religião. Por isso que nós temos pouco de relato ou de escrito nesse período. Assim, o povo fazia por fazer,
O cuidado e o zelo e a reverência e a qualidade do clamor ao Senhor não era mais interessante? Se você for ler o versículo 7 e 8 do capítulo 1, o profeta diz: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que temos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isto não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isto não é mal? Ora, apresenta o teu governador, porventura terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos? Sabe o que o profeta está dizendo aqui? O que você faz na igreja do Senhor, vai fazer com o seu patrão se ele vai te aceitar dessa forma. Está escrito assim. Você quer saber se você anda bem? Falte do serviço tanto que falta da igreja. Seja improdutivo no trabalho do Senhor, lá com seu patrão também. Malaquias disse isso para eles. O que vocês fazem com Deus, por acaso vocês fazem com o Senhor de vocês? Como servos? Então, se nós fazemos o que fazemos aqui na igreja, do mesmos moldes fazemos com o nosso patrão e ele nos mandar embora, por que o Senhor vai nos aceitar nesse mesmo proceder? E é interessante que nós devemos atentar para as nossas vidas com responsabilidades assumidas e com comprometimento. Se nós formos comprometidos na causa do Senhor e comprometidos na causa secular com as pessoas, nós vamos ter emprego lá fora e ser abençoados por Deus aqui dentro. Amém? Então nós vamos aprender da glória a Deus, independente da seca lá fora. Nós vamos aprender da glória a Deus e graças a Deus, independente da dor que nós sentimos. Nós vamos aprender a agradecer, em tudo ser grato ao Senhor, independente se essa vacina do vírus vai funcionar ou não, se ela é obrigatória ou não. Em primeiro lugar, nós agradecemos a Deus. Amém, irmãos? E assim nós vemos o versículo 7 e 8, é o que o profeta diz a eles. Porque nós jamais podemos depender dos fatos deste mundo para dar glória a Deus. Porque sempre haverá um caminho persistente, longo, nesse deserto. O deserto pode estar no mundo, e certamente vai estar, mas não dentro do seu coração. Amém? Amém? Crente nenhum, servo nenhum deve ter coração desolado, com falta d'água. Porque o Senhor deve e é o nosso ajudador, a fonte das águas vivas, como aquela planta que nasce ao pé das correntes da colina, como diz o profeta. No seu tempo dará fruto e nunca secará. Amém, irmãos? Amém. Porque quando nós carregamos nossa cruz em silêncio, é uma excelente prova de fé. Na obediência, é uma excelente prova de fé. De forma que o nosso culto a Deus não deve ser de forma alguma manipulado por ocorrências e fatos externos. O humor do crente, o temperamento do crente não deve ser controlado e regulado pela falta d'água no deserto do mundo. Se estou contente, se estou contente, venha ao culto. Ora, venha do jeito que você está. Aqui o Senhor vai te dar o alimento. E nós vamos entender melhor o que a maioria dos evangélicos não estão entendendo, quando Paulo disse em 1 Tessalonicenses
2:8, em tudo dai graças. Aliás, um dos versículos que está sendo muito mal empregado nos dias de hoje. O culto é a razão da vida pela fé. E preste atenção, irmãos. A adoração vem antes da execução. O culto vem antes do trabalho. Porque Deus vem antes do homem. Nada somos. O culto e a honra ao Senhor vem antes dos fatos. Nós não dependemos dos fatos. Sejam quais forem os acontecimentos, sempre deveremos ter um proceder de ação de graças. Um culto aceitável ao Senhor. Então Deus vai nos ouvir. Por isso que Jesus disse que os verdadeiros adoradores não são de lugares, ou montes, ou templos. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e verdade. Disse o Senhor à mulher samaritana. Então toda a nossa consagração de vida deve vir antes da oferta. Primeiro você agradece, depois você come o que tem na mesa. Amém? Amém. De nada adianta edificar os muros de Jerusalém e a cidade de Jerusalém, se não servir um culto de gratidão a tudo que Deus fez. Porque Deus já tinha autorizado, permitido a edificação de tudo. Agora era hora de agradecer. Porque, meu irmão, para terminarmos, se Deus não aceitar a sua vida, Ele também não vai aceitar a sua oferta. Certo? Toda oferta que nós fazemos da nossa vida, do nosso culto, deve revelar a vida de quem oferta. Então, por mais que o povo buscava favores de Deus, eles não estavam agradando a Deus. Então, de nada adianta prestar cultos. Por isso que o profeta insistia. Se você for ler os 4 capítulos, você vai entender a insistência desse profeta, que é a insistência que a palavra nos fala hoje. Se hoje nós temos a presença do Espírito Santo do Senhor, e parece que o silêncio de Deus é o mesmo silêncio do tempo do profeta Malaquias. Será que os desanimados de hoje são comparativamente iguais aos que prestavam cultos na época de Malaquias? Talvez nós precisamos de refletir melhor, todos nós, em relação à palavra de Malaquias. E que em cada um de nós, apesar de tudo que anda acontecendo no mundo, nós não podemos perder a confiança, a fé, o amor e a esperança de que Cristo vai voltar. Amém. Em Apocalipse diz: eis que cedo venho sem demora. Nós não estamos aqui para ouvir barulho, sinais de presença de Deus, porque nós, os filhos de Deus, somos o maior sinal da presença de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Uma boa segunda-feira para todos nós. Que Deus nos ajude. Amém.